Então eu vou voltar para João capítulo 1. Vamos lá. João capítulo 1. No princípio era a palavra. Esse princípio é na eternidade passada. Já disse, diferente de Gênesis 1:1, aquele princípio é o princípio do tempo. É o princípio da criação, quando Deus começou a criar os céus e a terra. E esse tempo só vai terminar, já disse isso na mensagem passada, só vai terminar quando a vontade de Deus for feita, quando chegar o que a igreja cooperar com Deus, encerrar esta era presente, a era da igreja, tá? E os vencedores serão arrebatados até o trono de Deus. Aí virá a grande tribulação, e no final da grande tribulação, os vencedores virão na parousia de Cristo, na vinda de Cristo. Nós vamos participar da última batalha, onde nós vamos derrotar Anticristo e os seus exércitos. Vamos lançar todos para o lago de fogo, varrer toda a desobediência, e nós vamos ajudar a aprisionar Satanás, né? E aí vai começar a era do reino milenar, 1000 anos, em que Cristo vai governar, de fato, reinar. É o reino do Filho de Deus. Só que no final do milênio, ainda Satanás será solto, a ele será permitido provocar a última rebelião, para Deus poder limpar tudo desse universo. E esses rebeldes, juntamente com Satanás, serão no final do milênio lançados para o lago de fogo definitivamente. E aí então também será lançado o quê? Lançada a morte por lago de fogo, também será lançado inferno, o Hades, para o lago de fogo. Aí, queridos irmãos, no final do milênio, depois de feito isso, não haverá mais nada que não esteja encabeçada por Cristo. Toda desobediência estará no lago de fogo. Aí então, o que acontece? Eu falei já isso em 1 Coríntios 15. Então, Cristo então entregará o reino a Deus Pai. E Deus Pai vai receber esse reino, já não tem mais nenhuma desobediência, tudo está debaixo do encabeçamento de Cristo. Então Deus receberá o seu reino e terminará o tempo, não haverá mais o tempo, começará a eternidade futura, e quando Deus Pai receber o reino para si, até Cristo se sujeitará a Deus, e Deus será tudo em todos, para todo sempre. É assim que vai acontecer, tá? Então, no princípio era a palavra. A eternidade passada, Cristo era a palavra. Irmãos, por que Cristo era a palavra? Porque Deus, mesmo antes de ter criado, né, todas as coisas, Ele pôs em sua mente: eu vou criar o homem. O homem vai fazer a minha vontade. Dentre todas as criaturas, eu vou criar o homem vai fazer a minha vontade. E eu preciso me comunicar com o homem. Por isso, Cristo, o segundo da Trindade, o Filho, é a palavra. O Filho é o meio de comunicação de Deus para com o homem que Ele irá criar. O homem, tanto é que Deus, quando criou o homem é a única criatura de toda a criação que se comunica com palavras. Você já percebeu isso? O cachorro da sua casa não tem uma linguagem em palavras, não tem, né? Não tem alfabeto, não tem, né, palavras, frases. Tem um latido, tem a expressão, né? Mas a única criatura que se comunica com palavra é o homem. Então, o homem é um meio de comunicação, né? Perdão, a palavra é um meio de comunicação para se transmitir uma ideia
e se transmitir os pensamentos, não é assim? Então, como eu me comunico com vocês? Através da palavra. E através da palavra eu comunico com vocês, eu transmito a minha ideia, transmito os meus pensamentos. E assim que Deus quer se comunicar com o homem, transmitir a sua ideia, transmitir os seus pensamentos, não é isso? Por isso Cristo é a palavra. Aí já mostra que Deus, Ele é um Deus que quer se comunicar com o homem. Mas tem uma grande diferença entre a palavra como meio de comunicação entre homens e a palavra para Deus se comunicar com o homem. Uma grande diferença. Qual a grande diferença? Quem sabe? A grande diferença é de que essa palavra que eu estou falando com vocês são palavras como instrumento. E essa palavra que eu estou falando com vocês não sou eu. Não é isso? A palavra que você lê no jornal de hoje, quando você lê o jornal, a palavra apenas são instrumentos para transmitir uma ideia, não é isso? Mas a palavra para Deus é Cristo. Então, quando a palavra chega até você, não só comunica a ideia de Deus, comunica o próprio Cristo. O próprio Cristo chega até você, como Deus, o próprio Deus chega até você. Então Deus não só através da palavra transmite uma ideia, transmite uma informação, não. Deus quer transmitir Ele mesmo. Por isso, irmãos, a palavra profética é tão diferente de outras palavras, porque a palavra profética transmite a ordem de Deus e transmite o próprio Deus. Por isso, irmãos, a imersão da palavra é totalmente diferente de você fazer a mesma coisa com a palavra de um jornal. Porque a palavra de jornal não transmite Deus, mas a palavra profética, através da imersão, transmite Deus para dentro de você. Por isso, irmãos, nossos adolescentes, se você conversar com um deles, que está fazendo imersão, estão dormindo com Deus, acordando com Deus, fazendo transcrição da palavra, estão imersos na palavra, apesar deles estarem nas escolas, muitos deles estão tirando as melhores notas, porque a imersão na palavra está ajudando a eles a fazer interpretação de texto melhor do que os outros, abrindo a cabeça deles para entender as matérias, não é? E eles estão fazendo isso que muitas vezes muitos adultos não estão fazendo. E se você conversar com qualquer um deles, fala um pouco da Bíblia, fala um pouco do conhecimento, tá? Você vai perceber que ele ainda está longe de você. Você conhece muito mais do que eles, mas acredite, daqui a alguns anos, ele pode estar na sua frente. Porque eles não só recebem palavra como doutrina, como conhecimento, eles estão deixando a palavra ser inculcada neles. O próprio Deus está acrescentado neles a cada dia. Cristo está crescendo neles. De grão em grão, galinha enche o papo. É a disputa de lebre com a tartaruga. Você é uma lebre, você despreza eles, como em Deuteronômio 1. Eles não discernem nem o bem e o mal, não discernem nem a mão direita da mão esquerda, estão longe de mim, mas deixa passar mais um tempo. Essa tartaruguinha, devagar e sempre, imersão na palavra, transcrição, pregar evangelho, Cristo está habitando no coração deles, está tomando conta da mente deles, da emoção, da vontade, a palavra de Cristo está habitando ricamente neles. Dali a pouco eles vão estar com muito mais realidade espiritual do que você. Acredita nisso ou não? Por isso está na hora do nós adultos também entrar no mesmo ritmo. Vamos fazer imersão na palavra, né? Vamos também inculcar a palavra no nosso coração. Isso vai mudar seu casamento, vai mudar sua família, vai mudar seu trabalho. Ó Senhor Jesus. A palavra estava com Deus, a palavra estava com Deus, quer dizer, existe a palavra, existia Deus. Então o Pai e o Filho coexistia na eternidade passada. Só com uma frase,
No princípio era a palavra, quer dizer, a palavra já existia na eternidade. E a segunda frase, a palavra estava com Deus, já diz tanta coisa. A palavra estava com Deus diz o quê? Diz que o Pai e o Filho coexistiam desde a eternidade para a eternidade. Vocês estão entendendo ou não? Os dois existem ao mesmo tempo. E a terceira frase, e a palavra era Deus. Aí fica mais difícil para o homem entender. Ora, eles coexistem, são dois ou são um? Então, a palavra era Deus. Ó Senhor Jesus. Agora sim, eu vou explicar para vocês a coinerência. Deus é Deus. O Pai e o Filho coexistem desde a eternidade passada até a eternidade futura, durante toda a eternidade, né? Coexistência. Mas também eles estão um dentro do outro. Como é que você explica isso? Como é que você entende isso? Um é outro, um está no outro, um vive no outro. Como é que pode ser um negócio desse? Romanos 8. Romanos 8. Versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8 aqui fala que o Espírito de Deus habita em nós, não é isso? O Espírito de Deus habita em nós. E qual a próxima frase? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, então nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Cristo. Ora, nós temos o Espírito de Deus ou de Cristo? Ambos. Vamos lá. Se porém Cristo está em nós, ora, Espírito de Deus está em nós, Espírito de Cristo está em nós e Cristo está em nós. Ora, quem está em nós? Hein? Aí versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ora, é o Espírito de Deus que habita em nós, ou o Espírito de Cristo que habita em nós, ou é Cristo que habita em nós, ou é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós. Quem habita em nós? Hein? Lá no final do versículo 11, por meio, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Habita em nós. Aí ficamos confusos, não é isso? Quem habita em nós? Vou dizer uma coisa para vocês. Quando era jovem, no comecinho ainda, do início da vida da igreja aqui no Brasil, aí vieram algumas difamações contra a igreja que vieram dos Estados Unidos e chegaram aqui no Brasil. E aqui no Brasil montaram um instituto para falar das heresias e queriam nos incluir como uma heresia. Aí eu procurei me reunir com 2 diretores desse instituto. 2 diretores. Eu percebi, eles tinham a ideia de triteísmo, conceito de 3 deuses separados: o Pai, o Filho e o Espírito. Então eu perguntei para eles:
Vocês que receberam o Senhor Jesus, vocês creram no Senhor Jesus, vocês creem que quem está em vocês, quem habita em vocês, é o Pai, é o Filho ou o Espírito Santo? Aí eles, meio constrangidos, falaram: não, evidente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, representante de Deus está em nós. Eu falei: então me diga só sim, não. Me responda: Cristo está em vocês ou não? Não, é o Espírito Santo que representa Cristo e está em nós. Não, me pergunta, então Cristo não está em você, então? Cristo não habita em você? Não é isso que eu quis dizer. O Espírito Santo, né, tá. Irmãos, é uma confusão. Uma confusão. Quem habita em você? Deus está em você. Através de Cristo e por meio do Espírito. Ele está em você.